A mais recente tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, devido às tarifas americanas sobre importações do Brasil, pode, na verdade, sair pela culatra mais cedo do que se esperava. Um sistema de pagamento popular brasileiro que não utiliza o dólar como moeda de liquidação está causando preocupação em Washington. No Brasil, um sistema de pagamentos digitais administrado pelo governo chamado Pix está revolucionando a forma como as pessoas movimentam dinheiro. É rápido, é gratuito e está crescendo muito rápido. Desde seu lançamento em 2020, o Pix já alcançou mais de 76% da população brasileira. Tornou-se o método padrão para pagar aluguel, comprar mantimentos e simplesmente transferir dinheiro. Tudo isso sem envolver o dólar americano. E isso tem preocupado Washington. Vale lembrar que o presidente brasileiro Lula da Silva já afirmou que sonha em se afastar do dólar dos Estados Unidos. Ele disse: por que o dólar americano precisa ser a moeda de reserva global? Não precisa ser assim. E vamos garantir que a multipolaridade das moedas seja uma nova tendência. Aqui está um trecho rápido. Dê uma olhada. Eu toda noite me pergunto por quê. Eu me pergunto todas as noites, por que todos os países são obrigados a conduzir seu comércio com base no dólar? Por que não podemos fazer nosso comércio com base em nossa própria moeda? Por que não temos o compromisso de inovar? Quem decidiu que o dólar seria a moeda depois que o ouro deixou de ser a referência de paridade? Depois que desapareceu o ouro como paridade. Recentemente, as tensões entre os Estados Unidos e o Brasil aumentaram. O presidente Donald Trump está criando uma divisão no relacionamento bilateral. O que antes era uma parceria relativamente tranquila, agora está sendo testado em várias frentes, desde políticas de desmatamento até a regulação das redes sociais. Mas uma questão se destaca acima das demais: a ascensão do Pix. À primeira vista, o Pix parece uma inovação doméstica, nada demais rápido e realmente não tão relevante no grande esquema das coisas. Mas, para quem se dispõe a olhar mais a fundo, ele representa algo muito mais disruptivo. É um passo fundamental rumo à desdolarização. A mudança global da dependência do dólar americano no comércio, nos investimentos e nas finanças em geral. E aos olhos de muitos em Washington, isso é uma ameaça direta à influência global dos Estados Unidos. Em resposta, o governo Trump abriu uma investigação comercial para apurar se o Brasil está favorecendo injustamente o Pix em detrimento de gigantes americanas de cartões de crédito como Visa e Mastercard. Autoridades argumentam que, ao promover o Pix, o Brasil estaria deixando de lado instituições financeiras americanas e prejudicando a livre concorrência no país. Mas o Brasil enxerga a situação de outra forma, o que não surpreende. E, claro, deveria mesmo. Por que um país continuaria apoiando a economia dos Estados Unidos se o governo americano faz guerra econômica contra ele? Seria algo tolo de se fazer, não seria? A menos, é claro, que isso seja usado como moeda de troca para obter maiores benefícios. Agora, para o Brasil, o Pix não é tanto uma questão de desdolarização, mas de inclusão. Trata-se de dar a milhões de cidadãos desbancarizados acesso à economia digital. Então, pela primeira vez, vendedores ambulantes, trabalhadores de aplicativos e aposentados podem realizar transações instantaneamente, sem taxas ou burocracia. Portanto, o Pix não é apenas um aplicativo de pagamento, é uma forma de empoderamento financeiro no Brasil. E esse é realmente o foco deste vídeo. Quando falo sobre desdolarização, meu foco está nos benefícios do aumento do uso de moedas locais para economias emergentes e impossibilitar a expansão dessas economias. Ao contrário da narrativa popular de ser anti-americano, a multipolaridade cambial se concentra em expandir o crescimento econômico de países em desenvolvimento, em vez de posicioná-los como uma ferramenta anti-americana. Toda essa narrativa de bem contra o mal, de ser pró-dólar versus anti-dólar e pró-moedas locais, é fabricada por analistas ocidentais que temem que o mundo esteja agora no caminho de ter alternativas ao domínio financeiro ocidental. Como o presidente Trump determinou, mesmo em necessário quando a data está branded e stablecoins apenas. Bad.
As implicações geopolíticas de desenvolver uma plataforma de liquidação administrada pelo governo são impossíveis de ignorar, é claro. Segundo o ex-diplomata brasileiro Philip Young, o Pix opera fora do ecossistema tradicional dominado pelo dólar americano. Ele já movimenta mais de 450 bilhões de dólares por mês e é interoperável com sistemas emergentes como o BRICS Pay, uma nova iniciativa do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo é permitir trocas diretas de moedas sem passar pela rede SWIFT. E esse é exatamente o ponto disso tudo. A SWIFT, que é um sistema de mensagens bancárias com sede na Bélgica, está fortemente alinhada com a supervisão financeira e as sanções dos Estados Unidos. Ela tem sido uma ferramenta fundamental na aplicação da política externa americana. Mas alternativas como o PIX e o BRICS Pay desafiam esse domínio. Eles propõem um futuro em que Washington pode simplesmente apertar um botão para congelar uma economia ou punir um juiz, um político ou até mesmo uma nação inteira, como fez na Síria, Rússia, Venezuela, Cuba e tantos outros países, excluindo-os do sistema baseado no dólar. É aí que entram as ações mais recentes de Trump. O governo anunciou uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras e impôs uma proibição de visto aos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil envolvidos no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que enfrenta acusações de participação em uma tentativa de golpe. Esses juízes não são figuras marginais, aliás. Estão entre as mais altas autoridades jurídicas do Brasil. Para muitos na comunidade internacional, Banilus, para negociar, foi totalmente inaceitável. É um dos primeiros instrumentos da política externa. It is one of the main instruments of U.S. foreign policy. It is one of the main instruments of coercion. É um dos principais instrumentos de coerção. Alguns membros do círculo de Bolsonaro chegaram a pedir sanções financeiras sob a Lei Global Magnitsky, que normalmente é usada para punir graves violações de direitos humanos ou corrupção. Mas ex-funcionários do setor de defesa dos Estados Unidos duvidam que tais sanções resistiriam a um exame mais detalhado. Eles também alertam que medidas tão agressivas podem, na verdade, ter efeito contrário, afastando ainda mais o Brasil do sistema do dólar e aprofundando seu alinhamento financeiro com o bloco dos BRICS. A ironia aqui é bastante evidente. Ao tentar isolar os BRICS, Washington pode estar acelerando justamente a tendência que mais teme, o fim da hegemonia do dólar americano. O dólar dos Estados Unidos sempre foi mais do que apenas uma moeda, é claro. Tem sido um símbolo de confiança, a espinha dorsal do comércio global e um pilar, por assim dizer, do poder americano. Mas esse domínio se baseia em quê? Ele se baseia no consentimento. Ele se baseia no consentimento, na disposição de outras nações de continuarem usando o dólar, mesmo quando isso significa vulnerabilidade à pressão política dos Estados Unidos. E cada vez mais, como você pode imaginar, esse consentimento está se esgotando, muito, muito rapidamente. A China, maior exportadora do mundo, já está realizando mais comércio em yuan do que em dólares, com parceiro-chave. Índia e Rússia têm explorado acordos em rublos e rúpias. E o Brasil? O Brasil está agora construindo a infraestrutura para a independência enquanto falamos. Claro, uma mudança completa para longe do dólar não acontecerá da noite para o dia. O Brasil ainda depende fortemente do dólar americano para investimentos, comércio e controle da inflação. Muitos de seus membros da elite têm laços pessoais e financeiros fortes com os Estados Unidos. Esse está cá no futuro próximo. Mas a trajetória é muito clara. Estamos falando sobre as tendências. Sistemas como o PIX não são apenas inovações técnicas, são declarações políticas, e a longo prazo eles podem corroer as bases do império financeiro dos Estados Unidos. O dólar não está morto, mas seu reinado já não é mais incontestável. E se as tendências continuarem, os Estados Unidos podem um dia olhar para trás e perceber que sua resposta a um modesto aplicativo de pagamentos brasileiro ajudou a transformar um tremor em um terremoto global. Muito obrigado por assistir. Obrigado por me acompanhar neste vídeo. Se você achou útil, curta, inscreva-se e me conte nos comentários abaixo o que você pensa sobre o processo de desdolarização
e sobre o novo aplicativo que o Brasil desenvolveu. Eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Nos vemos aqui novo amanhã. Aproveite o resto do seu dia. I will see you back here tomorrow. Enjoy the rest of your day.